Opa, suave. Então, hoje eu vou fazer um vídeo sobre um tema polêmico que há uma semana atrás, mais ou menos, surgiu uma pesquisa avaliando a polícia. Aí eu pretendo fazer uma crítica sem paixão. É muito difícil que eu consiga. Aliás, é muito difícil que qualquer pessoa consiga fazer qualquer crítica sem paixão. A paixão ou gostar de algo está intrínseco na gente. Então é muito difícil que a gente consiga fazer algo sem se apaixonar ou sem falar algo errado ou ter um viés de confirmação, porque a gente se apaixona pelos assuntos e quer falar daqueles assuntos e quer provar que está certo em cada um desses assuntos. Mas eu vou tentar o máximo possível, como eu tento com tudo na vida, criticar sem paixão. Eu falo miseravelmente quase sempre, mas hoje eu pretendo fazer isso do melhor modo possível. Então, me incomoda o fato de que certas instituições elas não podem ser criticadas sem que haja muita gente defendendo ou dizendo que você não pode criticá-las. Um dos exemplos que é mais extremos desse tipo de coisa é a Polícia Militar. Eu vou falar especificamente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você não pode criticar a Polícia Militar, com o risco das pessoas te detestarem, falarem que você não sabe o que você está falando, ou que você quer o fim da polícia, ou que você defende bandido. E quando não, a gente critica a polícia porque a gente vê coisas erradas. Um exemplo aconteceu no último dia 2 de novembro. A repórter fotográfica Marlene Bergman, ela foi cobrir a desocupação de um prédio no centro de São Paulo. De acordo com o relato dela, ela foi falar com um dos policiais, levantou as mãos e o policial mirou a arma de borracha na barriga dela e atirou com a arma de borracha na barriga dela a poucos metros de distância. Eu não sei se o que ela falou, a forma como ela abordou o policial, é verdade ou não. Até agora, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo se pronunciou apenas dizendo que, abre aspas, a SSP apura eventuais excessos na conduta dos policiais e, caso constatados, providências cabíveis serão tomadas. Então, a questão dizendo é que eles estão investigando. Mas, independente de se foi dessa forma, ou se ela xingou o policial, ou sei lá, a arma de borracha, no meu entender, é algo que você usa para dispersar a multidão. É uma arma não letal que você usa para parar alguém que está te ameaçando. E que, normalmente, você tem que usar isso com uma certa distância. E o que a gente acaba vendo é que bala de borracha e spray de pimenta acabam sendo usados pelos policiais de modo errado. Acaba sendo usado para machucar as pessoas. Bala de borracha a gente tem alguns exemplos, né? Mas sempre entra naquela parte cinza em que não dá para saber se o policial realmente queria machucar a pessoa ou não, ou se ele estava atirando quando ele estava na posição e aí, sei lá, pegou no olho de alguém, como aconteceu daquela menina que ficou cega, outro repórter também já ficou cego. Mas eu vou falar, no caso específico do spray de pimenta, é claro que muitas vezes eles usam o spray de pimenta simplesmente por sadismo. Temos essa foto aqui, essas fotos aqui, essa foto aqui, e tem essa série de fotos sensacionais em que fizeram uma piadinha com o fato dos policiais estarem sempre jorrando spray de pimenta no seu olho. Isto é sadismo, não pode ser dessa forma. O spray de pimenta ele tem que ser utilizado para dispersar a multidão. A ideia é que, se tiver um monte de gente em volta de você, ou você queira fazer com que as pessoas saiam de determinado lugar, você usa o spray de pimenta não para machucá-las, mas para que elas corram, para que elas saiam de perto, porque aquilo incomoda. Foi para isso que foi criado. Quando você utiliza ele enfiando no olho de alguém, é como uma mulher ou um cara não pode utilizar uma arma letal e aí guarda isso no bolso ou na bolsa e utiliza quando alguém estiver tentando assaltar essa pessoa. Aí ok, você tem que fazer com que o assaltante, o ladrão, fique parado, não tente avançar em cima de você. Mas o policial, ele está normalmente numa manifestação, então ele utiliza isso, borrifando,
para que as pessoas se afastem. Quando eles agarram uma pessoa e enfiam no olho dela, como nessa foto que eu estou repetindo agora, aí você vai ver, putz, não é para isso que foi criada essa parada, não é mesmo? Na última semana, né, pouco depois do que aconteceu com a Marlene Bergamo, surgiu uma pesquisa que foi encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e foi feita pelo Datafolha, que avaliou como que as polícias são vistas no Brasil. E aí trouxe números que, embora lamentáveis, não são surpreendentes, né? Eu vou ler aqui alguns dos números que trouxe, ok? Sendo que 53% dos brasileiros têm medo de ser vítima de violência por parte da Polícia Civil. No caso da militar, esse receio sobe para 59%. E aqui a gente não está falando só de jovens, está falando do geral. Na faixa etária, entre 16 e 24 anos, que são os jovens, chegar a 67% dos jovens têm medo de receber, né, violência policial, sofrer violência policial. E aí essa pesquisa vai além, né? Fala mais. Eles falam que 70% dos brasileiros dizem concordar que as polícias usam de violência em excesso. Também concordo que a outra coisa que a gente sempre fala, que 63% dos brasileiros concordam que as polícias não têm estrutura suficiente para que a polícia, né, e os policiais não têm estrutura suficiente para trabalhar. Isso aí não é estrutura psicológica, é estrutura no caso de arma, de equipamento, de viatura e tudo mais. E o que é muito louco dessa pesquisa é o seguinte: 50% das pessoas se dizem seguros com a atuação da polícia militar. Isso é um contrassenso do cacete, mas não é um contrassenso, é real. Eu não tenho medo da polícia militar. Eu, quando vejo um policial militar em algum lugar, eu me sinto mais seguro. Mas quando eu estou de madrugada pilotando a minha motoca e um policial me para, eu tenho medo. Eu não tenho medo, na real, de ser agredido. Eu tenho muitas vezes medo de ser o cara achar alguma coisa para me multar e querer, sei lá, tomar dinheiro de mim, alguma coisa nesse sentido, que essas são coisas pelas quais eu já passei e outras pessoas já passaram. Então, o medo que a gente sente, às vezes, né, como tá falando aqui, é o medo de ser achacado mesmo. A violência policial, daqui que faz parte, provavelmente é de quando você está numa manifestação, né? Já participei de algumas e dá medo, porra, né? Os caras podem e utilizam a violência para dispersar multidões, e isso dá medo na gente. Isso não quer dizer que a gente não goste da polícia militar. Como eu disse, quando você passa por um lugar e é uma viatura, você se sente mais seguro, sabe que ali você não vai sofrer um assalto, será muito difícil disso acontecer com um policial ali do lado. O diretor-presidente do fórum, um cara chamado Renato Sérgio de Lima, ele fala o seguinte sobre o que fazer com esta pesquisa. O fato de mais brasileiros terem medo de ser agredidos pelos policiais do que daqueles que consideram o trabalho eficiente é um forte indicativo de que precisamos repensar o modelo de atuação vigente, aproximando os policiais da população. Exato. As pessoas, elas têm medo da polícia porque a polícia não está próxima dela, né? Não está ali o tempo todo. Eu moro em periferia e quem mora em periferia percebe isso. Às vezes eu passo uma semana sem ver uma viatura. Quando eu vejo a viatura, é porque deu merda. A polícia diz que está mais próximo da gente. Mas o que eu vi no caso da pessoas comentando dessa pesquisa foi que, ao invés de pensar que, ok, né, a caralhada de pessoas desconfia da polícia, tem medo da polícia, nós precisamos repensar a polícia, ficou falando que as pessoas que têm medo da polícia são vagabundos, são maconheiros, principalmente com relação à parte dos jovens, né? Ah, bando de maconheiro que não gosta da polícia porque a polícia vai tomar a maconha dele e tal. E, né, não preciso nem dizer o quão raso, né, pode ser esse argumento. O que a gente precisa pensar é que a polícia pode ser criticada. É lógico, é óbvio que uma boa parte dos jovens realmente, né, tem medo da polícia porque faz bosta. Porque é os jovens, meus amigos, eles fazem bosta. Mas não é possível dizer que 63% dos jovens que responderam essa pesquisa têm medo da polícia e todos eles são maconheiros. Não dá, é impossível, não existe essa quantidade de maconha para essa galera toda. Então, o que a gente percebe é que as pessoas querem confiar na polícia,
As pessoas querem ver a polícia, as pessoas se sentem seguras com a polícia, mas têm medo da forma como a violência policial já se espalhou. E aí é foda. Porque quando a gente critica a polícia militar, fica uma coisa muito binária. Se você critica a polícia militar, as pessoas já querem falar que você não quer a polícia militar, você quer que a polícia desapareça. É a mesma coisa assim, tipo, se alguém, eu sou o professor, aí alguém critica a educação, fala assim, quer saber? Você não gosta de professor? Então faz o seguinte, quando você for colocar seu filho na escola, não coloca na escola não, coloca o seu filho para ter aula com a Liga da Justiça, rapaz, para ter aula com o Batman. É um tipo de argumento que as pessoas utilizam. Se você critica a atuação da polícia, você fala, então, quando precisar da polícia, liga pro Batman. Pensa só, olha aqui comigo. Digamos que você está num restaurante e aí vem chegando a sua comida. Lá vem minha comida. Então, o garçom pega um pedaço do frango que você pediu e come um pedaço do frango enquanto leva o prato para você. Eita, busão. Seu garçom, por favor, quando o senhor for entregar a minha comida, por favor, não coma da minha comida, porque eu quero comer a comida, né? É errado você comer da minha comida. Então quer dizer então que você não gosta de garçom, né? Então da próxima vez que você for pedir comida, você vai lá pegar você mesmo. Olha lá, pede pro Flash que ele vai pegar rapidão pra você. Seu otário, você não gosta de garçom, e fica sem garçom então. Entenderam como é zoado esse argumento? Não faz o menor sentido. O que a gente que critica a polícia quer é uma polícia melhor. A gente não quer destruir a polícia. A gente quer uma polícia melhor. E por isso a gente critica a polícia. Por isso que a gente percebe, quando a polícia comete erros, que precisa melhorar. E aí vai um PS. Não são os policiais. Aí que está a questão. A instituição polícia é que é complicada. Os policiais são tão vítimas quanto nós. Eu sou um servidor do Estado de São Paulo, assim como um policial é um servidor do Estado de São Paulo. E assim como um policial, eu e outros servidores do Estado de São Paulo, por exemplo, estamos sem receber aumento há quase 3 anos. Eu não ando com a arma na cintura, mas, meu Deus do céu, com um cúmulo de frustrações que eu tenho na sala de aula, com o fato de eu não achar justo eu não ter o mesmo poder de compra que eu tinha em 2014, eu fico muito puto. Agora eu fico imaginando o tipo de pressão que sofre esse policial, porque ele também está perdendo o poder de compra dele desde 2014, ele também se sente frustrado com o trabalho dele, ele também não vê apoio nem do governo nem da sociedade, e ele tem uma arma na cintura e pressão em cima dele muito maior do que eu sofro. Pressão para que acabe com a criminalidade, mas não pode matar vagabundo. São coisas que a sociedade pede para ele e ele não consegue fazer. E isso não é culpa do policial. Quem critica o policial, vocês que ficam postando que os caras são uns porcos, que os caras são o cão de guarda da burguesia, vocês estão fazendo errado. Eles são trabalhadores. E como trabalhadores eles sofrem o mesmo que nós. Mas eles têm que fazer o trabalho deles, assim como eu tenho que fazer o meu. A gente tenta fazer tudo da melhor forma possível, mas como fazer da melhor forma possível estando dentro de uma instituição que não age da melhor forma possível? Então, quando a gente faz crítica à polícia, não é ao policial. Porque o policial sofre as pressões. O policial recebe um treinamento que é falho, o policial recebe um equipamento que não é o suficiente, o policial sente-se sozinho, porque a sociedade também, por conta do monte de merda que já aconteceu, quando olha para aquele policial, não vê a pessoa do policial, não vê o soldado da PM, vê a instituição Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aí ele sofre por tudo que já foi feito contra a população pela polícia. Então é muito complicado isso. E é só melhorando a instituição que a gente pode melhorar isso. Porque enquanto o policial receber 6 meses de treinamento e ir pra rua, enquanto ele andar com um 38, ou enquanto ele tiver que dividir o colete com um colega do outro turno, enquanto ele receber um salário baixo, que ele tenha que fazer um bico, como aconteceu, né, no dia 7 ou 6 de novembro, o policial estava dirigindo Uber, resistiu a uma tentativa de assalto e matou
os assaltantes e tal, que pariu, né, um ou outro, eu não lembro agora exatamente a notícia, mas parece que eram menores e tal. Mas ali o problema não é o policial ter reagido a um assalto ou ele ter matado menores porque estavam assaltando. O problema é um policial ter que ser Uber. Você consegue compreender isso? Um cara que sofre a pressão de 12 horas ou mais de trabalho ali o tempo todo, a vida dele em risco, ali ter que ficar esperto o tempo todo, atenção, estar ligado o tempo todo e tal. Esse cara sai dali, daquele nível de estresse, e vai ter que fazer outra coisa para botar comida na mesa, para poder ter um estilo de vida, um nível de vida um pouco melhor. Isso é maluco. E a instituição polícia militar precisa mudar por conta disso, porque o policial é o elo mais fraco dessa porra toda. Daí eu quero falar uma última coisa. Todo mundo já viu em manifestações, principalmente quando começa a porradaria, uma galera cantando Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar, não acabou. Pois é. Quando algumas pessoas vão falar sobre essa galera, fala como se essa galera estivesse querendo o fim da polícia, ou atirar a polícia militar e não colocar nada no lugar. E não é isso. A desmilitarização da polícia militar e que consiste em retirar das Forças Armadas o controle sobre a polícia militar. Então, no caso, existem muitas pessoas que defendem o fim da militarização da polícia e, quem sabe, até uma união entre as duas, entre a polícia civil e a polícia militar. Na descrição do vídeo, eu coloquei alguns artigos, né, falando sobre isso. Né? Tem um artigo do Thiago Zandona, que é um advogado, ele escreveu um artigo para a Polícia Civil do Estado do Paraná. Tem um artigo da EBC, um debate, né, com pessoas contra e a favor, muito interessante. Tem um artigo da Galileu, né, também fala sobre pontos a favor e pontos contra a desmilitarização. Eu estou colocando aqui também uma pesquisa, também feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com os policiais. Né, e nessa pesquisa aponta que 76,1% dos policiais militares também é a favor de separar a polícia do exército. Então, a pauta da desmilitarização, ela é muito importante para que fique apenas no Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Porque é muito mais que isso. Os policiais, eles enxergam que o fato de não poder ser sindicalizado e perder alguns direitos trabalhistas por serem militares é um problema. Além disso, a hierarquização militar também acaba sendo um problema para eles, né? E aí na pesquisa discorre um pouco sobre isso. E também outro problema apontado na pesquisa, né? E aí não só a Polícia Militar, mas a Polícia Federal, a Polícia Civil, né? As outras polícias. Então foi uma pesquisa bastante interessante, tem que falar das polícias e tal. É a questão do pouco preparo. Né? Os policiais se sentem pouco preparados para cumprir suas funções, e é o que a gente enxerga. E aí, essa questão da pessoa não se sentir preparada, eu vou dar um problema aqui que, na minha opinião, é insolúvel. Esta mão aqui, ela tem o direito de protestar. E essa mão aqui tem o direito de ir e vir. Como que a gente resolve isso? A polícia, esses caras que se sentem despreparados, esses caras que precisam ter um segundo emprego, esses caras têm que resolver como resolve o conflito do direito de manifestação com o direito de ir e vir. Como se resolve isso? E aí que está. Muitas vezes os policiais buscam a normalidade. O que é isso? O que é normal? É normal o direito de manifestar ou o direito de ir e vir? O direito de ir e vir é o mais normal, porque a manifestação acontece de vez em quando. Na maior parte do tempo a gente tem o direito de ir e vir. Então, se há uma manifestação impedindo o direito de ir e vir, a gente tira a manifestação. Mas e o direito de manifestação? O direito de manifestação é importante demais, é extremamente importante na democracia, independente da sua posição ideológica. Não vai me dizer, beleza, a gente, aqui em São Paulo, as pessoas, né, que são de direita, são ligadas a partidos de direita, ou uma temática mais conservadora, protestaram na Paulista, que já é fechado todo domingo, mas foi em São Paulo. Em outros estados,
as manifestações atrapalharam alguém. E é isso, né? As manifestações atrapalham as pessoas. Faz parte, né? Eu lembro que em 2013 tinha pessoas, né, com 2013, nas jornadas de junho e julho, né, tal, o Giga de acordou a porra toda, tinha pessoas com cartazes escrito desculpe o Antônio, estamos mudando o Brasil. Porque é isso, a manifestação ela incomoda e é justamente por ela incomodar que ela será ou não efetiva. Pelo menos esse é o paradigma que nós temos. É óbvio que a gente pode criar novos paradigmas, né? Manifestações em hemocentros, né? Então vamos lá, todo mundo doar sangue e chamar atenção para aquilo. Mas é muito difícil. Porque as mídias, né, elas vão procurar, e aí, depender da globista, não, as mídias elas se atraem pela desgraça. Então, se uma manifestação está impedindo o trânsito, aí vão ter jornais no trânsito, e aí a gente vai ver a manifestação. Se eu não passar por aquela rua, eu nem vou ficar sabendo. Que dirá então, se a gente entrar no hemocentro e for doar sangue todo mundo, será que vai ter mídia para cobrir o evento? Não sei. Mas, para encerrar, e agora juro que é para encerrar, eu só quero dizer que assim, eu tenho amigos policiais, né? Companheiros de chefinho, né? Porque nós temos o mesmo chefinho. E é sempre sensacional conversar com esses caras para entender o outro lado. E muito da minha opinião sobre a polícia mudou conforme eu fui tendo amigos policiais e pessoas que trabalham próximo da polícia e fui entendendo como que esta relação ela é complicada, principalmente para os caras. Então, na próxima vez que você pensar, né, em criticar a polícia militar, não um policial militar. Ele, de novo, ele é um trabalhador assim como eu e você. E assim como eu e você, ele vai cometer erros. E assim como eu e você, ele também sofre de injustiças. Então, amiguinhos, esse é e abraço para todos vocês. Ah, então é errado, então você não gosta de garçom, é isso então? Então faz o seguinte, próxima vez que você for pedir comida, você vai lá buscar, ou melhor, chama o Flash que ele vai lá buscar rapidão pra você, ó, seu otário. Fica então sem polícia então pra você